Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é possível deduzir os juros sobre capital próprio da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, mesmo quando apurados em exercício anterior ao da Assembleia que autoriza o pagamento. Segundo o colegiado, os chamados JCP extemporâneos não configuram manobra para burlar o limite legal de dedução, desde que atendidos os requisitos da Lei 9.249 de 1995. Ao fixar a tese no tema 1319 dos recursos repetitivos, o colegiado do STJ definiu que a legislação não impõe restrição temporal para a distribuição dos juros sobre capital próprio. Assim, a dedução não precisa ocorrer no mesmo exercício em que o lucro foi apurado, já que a distribuição dos juros sobre capital próprio é uma faculdade da empresa e não segue periodicidade obrigatória. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que a limitação temporal defendida pela Receita Federal não está prevista na lei, tendo sido criada apenas por instrução normativa. Para o colegiado, normas infralegais não podem extrapolar o poder regulamentar nem criar exigências não previstas pelo legislador. A decisão foi tomada em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos, o que significa que o entendimento deverá ser observado pelos tribunais de todo o país. Com isso, os processos que estavam suspensos aguardando a definição do tema poderão voltar a tramitar. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou duas teses sobre o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, criado para ajudar empresas do setor durante e após a pandemia pela Lei 14.148 de 2021. A primeira regra diz que para ter direito à isenção de impostos como PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido e imposto de renda da pessoa jurídica, as empresas que prestam serviços turísticos precisam estar cadastradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. Só o Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas não é suficiente. A segunda regra define que empresas do Simples Nacional não podem aproveitar esse benefício fiscal do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A Lei do Simples proíbe mudanças nas alíquotas que alterem o valor dos tributos cobrados nesse regime, mesmo em leis temporárias como a do PERSE. A relatora, ministra Maria Tereza de Assis Moura, explicou que o objetivo da lei é apoiar o turismo e não os setores ligados de forma indireta, como bares e restaurantes que não estejam registrados no Cadastrur. Ela também ressaltou que a proibição para o Simples Nacional é clara e não pode ser ignorada, mesmo diante de uma legislação emergencial. Essas teses foram firmadas em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos e estão cadastradas como tema 1283. Agora, elas devem servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Com essa decisão, todos os processos que estavam parados à espera de uma posição do STJ podem voltar a tramitar. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que quando uma pessoa ou empresa é retirada de uma execução fiscal por meio de exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade. Isso significa que o juiz deve determinar um valor justo e proporcional, usando critérios subjetivos e razoáveis, já que não é possível calcular com precisão o benefício econômico obtido pela parte excluída. Essa forma de cálculo está prevista no artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil de 2015. O ministro Gurgel de Faria, cujo voto prevaleceu no julgamento, explicou que a situação analisada é diferente de outros casos nos quais os honorários advocatícios são calculados com base em valores altos e bem definidos. O magistrado defendeu que a única solução justa é fixar os honorários por equidade. Isso porque, embora não haja um benefício financeiro imediato, a exclusão da execução fiscal representa um ganho de tempo e tranquilidade para a parte retirada do processo, algo que não pode ser medido em dinheiro. O ministro explicou que duas formas de calcular os honorários foram avaliadas, mas rejeitadas.
usar um percentual sobre o valor total da execução ou dividir esse valor entre os devedores. Ambas foram consideradas inadequadas, pois poderiam gerar cobranças em duplicidade ao poder público ou cálculos imprecisos, já que o número de devedores pode mudar durante o processo. Esse entendimento foi firmado em julgamento realizado sob o rito dos recursos repetitivos e está cadastrado como tema 1265. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Agora, os processos que estavam suspensos, aguardando essa decisão, podem prosseguir normalmente. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.